Beleza, então, temos aqui a Júlia e o Matheus junto com a gente, depois os outros vão estar assistindo. Ah, bom dia, sejam bem-vindos ao ano de 2021, mas com o ano letivo de 2020 ainda, né? Bastante importante vocês entenderem que saiu o conceito do primeiro bimestre, mas nós estamos trabalhando o segundo bimestre ainda, né? Então tem bastante coisa ainda para acontecer, para ter uma aprovação, uma reprovação. Estou falando isso porque teve aluno que entrou em contato comigo, ô professor, deixei de fazer isso, aquilo, aquele outro, e estou reprovado já. Então é importante que a gente deixe claro, tá, gente? Nós temos bastante coisa para acontecer do segundo bimestre ainda. Depois nós vamos um terceiro inteiro, um quarto, né? Então tem bastante tempo ainda. E nunca esqueçam do seguinte, galera, importante quem vai assistir depois também, esse recado é muito importante, que vocês têm direito às recuperações. Então, vou lá. Pedro chegou aí, bom dia, Pedro, tudo bem? Bom dia. Então, vou usar o Pedro que chegou agora. O Pedro ficou com D em biologia, ele tem direito à recuperação paralela, tá, gente? Então, peçam isso aos professores, entrem em contato, deixei de fazer alguma coisa, peça um novo prazo, não espere o professor vir te cobrar, tá? Então, converse com ele. Então, nós estamos aí, segundo bimestre ainda, temos bastante coisa para o segundo bimestre, né? E as APNPs, vocês têm até maio para fazer, tá? Então, vão fazendo aos poucos, né? Se dediquem ao RDE, daí sobra um tempinho, faça alguma coisa que ficou de APNP, e assim a gente vai indo, gradativamente, e sempre lembrem que vocês, fiquei com um conceito que eu não gostei, eu tenho o direito de rever matéria com o professor, refazer uma atividade, converse com eles, tá bom? Então, galera, vamos lá. Fica um desafio agora já aí, ó. Lembrando que as participações de vocês a gente também usa para fechar conceito depois, né? O que a gente estava vendo antes dessa paralisação aí? Falem comigo. E o branco que deu agora? A gente não tinha parado nos répteis. Isso, Pedro, muito bem. A gente está falando de répteis ainda. Vamos ver se a gente consegue fechar hoje, tá? Mas a gente não se preocupa com isso. A gente vai aos poucos e vai fazendo o que dá para fazer agora com qualidade, tá? Então, nós estávamos falando de répteis ainda, né? Quem são os répteis, galera? Que daí a gente vai tendo a imagem deles na nossa cabeça e a gente vai lembrando as características. Quem são os répteis? Eles são O camaleão, o dragão de Komodo, eu acho, né? Isso. as serpentes. Quem mais? As serpentes. Isso mesmo, galera. Então vamos, antes da gente falar assim, vamos entrar logo em répteis de uma vez, no que está faltando. Não, vamos lá. Vamos dar só uma olhadinha, tá aparecendo para vocês, né? Então, uma olhadinha aqui, ó. Vamos rever algumas coisas. Então, aqui, ó, nós vamos ter ali, ó, as serpentes. Aqui está uma jararaca ilhoa. A gente já vai falar dela, é uma história bem bacana. Aqui o camaleão, que a Júlia lembrou. Então, nós temos também o dragão de Komodo, né? Que mais que a gente já viu? Olha aqui, ó. Temos vários exemplares aqui, ó. O lagarto, esse azul e vermelho, o crocodilo e jacaré, a tartaruga, o cágado, o jabuti, né? Então, esses caras são os répteis. Agora, vamos lá. O que você consegue lembrar que é extremamente marcante quando a gente fala de répteis? O que mudou e é uma grande característica deles em relação aos anfíbios? A pele impermeável? Muito bom. Olha lá, ó, galera, ó. A pele, muito bom. O que nós temos nessa pele de diferente, ó? Uma substância, uma proteína chamada de queratina, tá? Essa foi a grande mudança que é visual, né? Por isso que eu falei, lembrem deles que vocês vão lembrar. Os anfíbios tinham a pele sempre úmida, né? Porque eles têm uma pele ainda muito permeável. Quando eles vão para o ambiente terrestre, ou seja, para poder conquistar o ambiente terrestre,
Uma modificação muito importante é parar de perder água para o ambiente. Para que eu possa parar de perder tanta água para o ambiente, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que ter uma pele mais impermeável. Então, o que acontece? Uma grande deposição de queratina nessa pele. Aí forma o quê? Placas córneas, como o crocodilo jacaré, escamas, como os lagartos e iguanas, ou serpentes, o casco, no caso aqui dos quelônios, que a gente já vai falar. Isso é muito importante, porque essas características vão fazer eles ficarem separados nas ordens daqui a pouco que a gente vai falar. Qual é a outra coisa bastante importante que aconteceu de modificação? A respiração? O A pulmão respiração. desenvolvido? Isso, o pulmão teve que se desenvolver. Outra, vamos ver se a gente chega naquela que eu quero comentar. Que mais? Os esqueletos dele ficaram mais... O esqueleto teve que ficar mais forte, mas ainda não chegou aonde eu quero. Não tá errado, tá tudo certo, tá, gente? Só ainda não chegou naquilo que eu quero provocar vocês. Que mais, galera? Bom, eu ia falar do sistema circulatório, mas como eu vi o ovo ali, eu acho que é isso que o professor está querendo chegar. Poxa, sem querer eu dei o spoiler, né? Exatamente, eu quero chegar no ovo, que tem aquela questão, né? O ovo lá, desculpa que eu apaguei as anotações, né? Mas a gente tava falando de pele, e daí a gente tava esperando a outra questão, muito importante, é o ovo, né? Bom dia, Rafael, tudo bem, cara? Bom dia, desculpa a demora aí. Não, tranquilo, tá tudo bem? Então vamos lá. O ovo, então, é o cara que vai ser um divisor, né? Porque você imagina assim, peixe tinha um ovo? Tinha um ovo, mas era um ovo sem casca, era gelatinoso, pois estava na água. Quando a gente fala de anfíbios, o grande limitador também para eles é a reprodução, que eles têm que voltar para a água ou eles têm que ficar num ambiente muito úmido, até muitos deles lançam mão da estratégia de liberar junto com seus gametas e aonde vai ficar o ovo, espuma, algo gelatinoso para poder proteger contra a perda de água. Beleza. Quando chegam os répteis, para que eles pudessem conquistar o ambiente, eles tinham que resolver esse problema. Então, o que aconteceu com o ovo? O ovo passou a ser uma estrutura com casca. Uma casca semi-permeável, já vamos falar disso. Então, são características que a gente vai aprofundar agora, né, para a gente poder ir finalizando os répteis. Então, a gente vai andar um pouco aqui, e muito bem, Pedro, você pegou a dica sem querer ali, porque estava prestando atenção. Então, vamos lá. A gente já falou do camaleão, já falou como é que ele é colorido, né? E agora a gente está na reprodução. Quando a gente fala de reprodução, claro, né, tá aqui o desenho, mas a principal coisa é o ovo com casca. Daí vem aquela brincadeira que as pessoas às vezes se atrapalham tudo, né? Quem veio primeiro, o ovo ou a galinha? Né? Já ouviram muito isso já caiu em muitos vestibulares, Enem, muita coisa. Aí as pessoas se confundem o seguinte, eu não estou falando do ovo da galinha, eu estou falando evolutivamente, numa escala evolutiva, quem que surgiu primeiro? O ovo ou as aves? Né? E nós estamos vendo aqui que os répteis, segundo todos os estudos de evolução, de paleontologia e tal, o que a gente conseguiu perceber? Que os répteis surgiram antes das aves. Ou seja, as aves surgiram a partir de um grupo de répteis. Até isso foi discutido no último Fantástico, porque teve um grupo de pesquisadores aqui do Brasil, lá do Rio Grande do Sul, que encontraram o esqueleto de um dinossauro alado aqui no Brasil, que está ajudando a terminar de montar esse quebra-cabeça. Como que os répteis se tornaram alados, ou seja, voadores, né? E foi no Brasil, cara. No Brasil é um dos principais países hoje nessa área, para quem se interessa por isso. O Rio Grande do Sul tem um dos sítios arqueológicos mais importantes
paleontológicos do mundo. Outro lugar é o Nordeste, onde se encontra muito resto fósseis de dinossauros, e o Rio Grande do Sul também. Então, o que aconteceu? Surgiu um ovo com casca, ou seja, se desenvolveu. Mas não é só isso. A outra coisa que mudou também foi a questão do cuidado com a prole. O cuidado com os filhotes, tá? Em alguns casos é a fêmea, na maioria dos casos, mas também o macho, muitas vezes, é ele que cuida. A outra questão foi construção de ninhos, para proteger mais. Então, tudo isso foi muito importante para poder estar no ambiente terrestre. Aí, quando a gente fala de ovo, a gente sempre lembra ali, é um ovo com casca. Beleza, a casca, ótimo. A casca ela vai ser uma estrutura feita de carbonato de cálcio, ou seja, de cálcio, né? Então ele é rígido. No entanto, galera, é muito importante que vocês entendam o seguinte: é um sistema semi-fechado, semi-aberto. Ah, tá. Ele troca alguma coisa, entra no ovo, alguma coisa sai do ovo. O que vocês acham? Eu acho que é porque ele pode quebrar, mas possivelmente eu estou errada. Tá, vamos lá. Será que alguma coisa entra no ovo? Será que alguma coisa sai do ovo enquanto ele está fechado ali? O que a gente precisa fazer de troca constantemente com o ambiente, senão a gente morre? Oxigênio? Perfeito, oxigênio. E a gente tem que descartar? Gás carbônico. Gás carbônico, ótimo. Agora vamos pensar. Você acha que aquele bichinho que está ali, ó, aqui dentro do ovo, aqui, ele sobrevive de outra forma ou ele precisa fazer essas trocas para produção de energia? Será que ele faz respiração celular ou não? Vamos aproveitar o momento para recapitular um pouquinho. O que é respiração celular? É o que a gente, Agora. é o que a gente faz para produzir energia. Perfeito. Então, respiração celular é a gente pegar a glicose, açúcar, né, e transformar em energia para ficar vivo. Para que isso aconteça, a gente precisa de do que a gente precisa? De oxigênio ou gás carbônico? Oxigênio. De oxigênio, ótimo. Sem oxigênio, nós não sobrevivemos. Os répteis também não. Ótimo. Então, para a gente poder produzir energia e continuar vivo, a gente precisa de oxigênio, correto? O que vai sobrar? Então, para fazer respiração celular, eu vou precisar de glicose, que é açúcar, mais O2. E isso aqui eu vou ter ATP mais CO2. Ótimo, olha o que vai sobrar aqui para nós. Ó. Claro, tem mais coisas, só estou simplificando porque não é o foco agora. Mas, ó, isso daqui eu preciso fazer o quê? Jogar fora, porque senão ele vai me intoxicar. Ok? Então, esse cara precisa fazer isso? Precisa fazer isso. Então, esse sistema do ovo é um sistema semi-fechado, semi-aberto. Por quê? Porque pela casca eu tenho a passagem de O2 entrando e eu tenho a saída de CO2. Você quer ver isso? Pega um ovo e coloca dentro de um copo d'água. Você vai ver saindo bolinhas, que são as trocas gasosas. Do resto, galera, nada entra, nada sai. Mas oxigênio e CO2, O2 entra, CO2 sai. Porque senão esse bicho não vai ter ATP e ele vai acabar morrendo. Ok, galera? Olha, muito importante isso e legal, bem simples, né? Aí, o que mais que eu tenho? Vou trocar a cor da caneta aqui para a gente não confundir. O que mais que eu tenho de desenvolvimento? Eu tenho desenvolvimento, além da casca, de estruturas que vão permitir que esse organismo vivo fique vivo lá dentro. Então não pode ser só a casca. Então surgem o que a gente chama de anexos embrionários. A gente viu isso há muito tempo. Embrionários.
O que são esses anexos embrionários? Os anexos embrionários são estruturas que vão possibilitar que esse embriãozinho que está lá dentro do ovo fique vivo. Então, nós vamos ter ali, ó, o embrião, que é o carinha que eu quero manter vivo. Nós vamos ter uma membrana que envolve ele, chamada de amnion. O que essa membrana faz? Essa membrana protege contra dessecação, ou seja, para o embrião não secar, senão ele vai morrer. E dentro dessa membrana chamada de amnion, que está aqui ó, envolvendo ele, ó, e você também tinha isso lá dentro do útero da tua mãe. Dentro tem líquido chamado de líquido amniótico. Lembra que você também fica dentro de uma bolsa envolto por líquido? Esse líquido evita que você desidrate, que você seque. Tanto que quando vai ter um parto normal, não tem o famoso momento estourou a bolsa? Quem que estourou? Estourou essa bolsa chamada de amnion. Daí vaza toda a água que está dentro dessa bolsa, né? Lembra aquele famoso momento, estourou a bolsa, corre para o hospital. Muito bem, o que mais que eu tenho? Está aqui, ó, vesícula vitelínica. Vamos relembrar, galera, aqui dentro eu tenho, ó, o nome, olha o nome, para de decorar, olha o nome, vesícula vitelínica. Se é vitelínica, o que tem lá dentro? Vitelo. Se tem vitelo, para que serve esse vitelo? O vitelo é a reserva nutritiva. Certo? Então vamos dizer assim, a dispensa é a geladeira do bichinho que está lá dentro. Então, durante o momento que eu não recebo comida, e você tem que pensar assim, ó, esse cara não recebe comida nunca. Ele tem que sobreviver com essa reserva que está ali, reserva nutritiva, o vitelo, tá? Então esse vitelo, ou lécito também chamado, isso é de uma aula de embriologia bem lá atrás, nossa, o que acontece? É dali que ele vai tirando nutriente, é como se fosse ali, sei lá, vamos brincar, né? É um pacote de pão guardado ali, leite e tal. Então são os nutrientes ali, tá? Então aos poucos ele vai pegando aquilo ali e isso vai suprir as necessidades até que ele esteja pronto para sair, eclodir, ok? Depois nós temos mais uma membrana que reveste externamente por fora do amnion, que é o córion, que está aqui, ó. Vamos trocar a cor aqui pra gente. Cara, você imaginava que era tão complexo um ovo assim? A gente simplesmente quebra ele, põe na frigideira e boa, né? Então nós temos aqui, ó, mais uma membrana, que é o córion. Para que serve o córion? O córion é para evitar a aderência na casca, ou seja, para não grudar na casca o embrião, senão como é que depois vai nascer? E também para evitar dessecação, para não secar, tá? E por último, nós temos uma estrutura bastante legal, eu gosto muito, que eu acho muito interessante e que você pode ver, o alantoide. O alantoide é onde eu guardo as excretas, porque você está pensando assim, o cara está ali, ele está comendo. Se ele está comendo, está sobrando excreta nitrogenada. E você deve lembrar, excreta nitrogenada é tóxico para nós. Então eu não posso deixar em contato com esse embrião, senão ele vai morrer. Quando você for quebrar um ovo, próxima vez, quebre com cuidado e olhe que na casca tem aderido uma bolsinha que fica esbranquiçada se você quebrar com calma, com cuidado. Essa bolsinha é chamada de alantoide, só que é uma membraninha, né? Então é difícil, não é muito fácil você quebrar o ovo sem cuidados e ver essa membraninha. Dentro daquela membraninha é onde eu guardo as excretas nitrogenadas, normalmente um líquidozinho esbranquiçado. Chama-se isso de alantoide. Então, vamos lá, é como se fosse o depósito de lixo, vamos brincar assim. Coloca lá dentro do alantoide, nessa bolsinha separada do embrião, todas essas substâncias tóxicas para ele, que são substâncias nitrogenadas. Então, nós temos lá, além da casca, o ovo teve que se desenvolver, ou seja, teve que evoluir. Porque já que eu tenho um sistema fechado, ali dentro tem que ter tudo que eu preciso. Então tem que ter comida, tem que ter onde jogar o lixo, tem que ter a proteção para não secar. Então surgiu o amnion, a vesícula vitelínica, o córeo e o alantoide, além da casca semipermeável. Ok, galera? Agora sim, acabou.
Mas olha que complexo que é o ovo, tá? E daí nós vamos andar aqui, nós vamos ver quem? Nós vamos ver os grupos, ok? Quem são os grupos agora? Porque nós vimos que eles têm basicamente bastante características similares, mas eles também têm características distintas. Então, se eu tenho características similares, eu coloco dentro de um grande grupo. Quem é esse? São os répteis, ok? Mas dentro dos répteis todos são iguais? Não. Então eu tenho que subdividir eles. Então olha lá, ó. Eu vou ter os quelônios, o squamata, os crocodilianos e o esfenodontia, tá? Que é um negócio um pouquinho diferente. Então quem são os quelônios? Os quelônios, eles são a tartaruga, as tartarugas, os cágados e os jabutis. Lembrando que são três coisas distintas, então eu tenho outros grupos ali, né? Então vai lá, reino, filo, classe, ordem. Isso aqui é ordem. Daí nós vamos ter família, gênero e espécie. Então nós temos famílias depois das ordens. Então dentro das ordens eu vou ter famílias, agrupando esses caras que são mais parecidos ainda, até eu chegar numa espécie que são praticamente iguais, né? Iguais, podem se reproduzir e gerar descendentes férteis, tá bom? Depois nós temos esquamata, que são os escamados também. Quem é que tem escama? Quem tem escama são os lagartos e as serpentes. Tá? Então, quem tem escamas, esquamata, são os escamados. Então, os lagartos aí entra, né, gente, para a gente poder entender. O dragão de Komodo, aí entra todas as iguanas, todos os lagartos, igual nós temos muitos aí na região, que é o caso do teiu, que é, na mata ali você acha bastante. Então, o camaleão também entra aí. Então, todos que tiverem escamas. Depois nós temos a ordem crocodília. Quem que entra nessa ordem, né, galera? Nós vamos ter lá os crocodilos. E quem mais? Quem que é parecido com o crocodilo? Os jacarés. E daí nós temos uma ordem um pouquinho diferente, menos conhecida por nós, que é esse cara aqui, ó. Aqui do cantinho aqui, ó. Que é o parecido com o lagarto, mas não é um lagarto, que é chamado de tuatara. Tuatara, tá? Que são os esfenodontias. Tá? Eles são um pouquinho diferente, a dentição é diferente, a característica do corpo é um pouquinho diferente. Então não deu, vamos lá, na hora da classificação, os caras que classificam são chamados de taxonomistas. Os taxonomistas acharam muitas características distintas, então criou-se mais um grupo. Não cabia eles dentro do esquamata, porque eles são diferentes. Ok? Entendido esses grupos? Quelônia, esquamata, crocodilianos ou crocodília, esfenodontia. Ok? Andamos então. Vamos lá. Aí nós temos aqui um assunto bastante interessante que desperta interesse normalmente, que são as serpentes. Então aqui nós temos algumas fotos, né, de serpentes cascavel, a coral, que é muito famosa, essa cobra verde, que é uma cobrinha d'água, que qualquer rio que a gente vai por aí tem, que é chamada de caninana. Aqui em cima nós temos a urutu, né, e as jararacas. A gente vai ver agora um pouquinho sobre serpentes. Só para a gente se sintonizar, essas serpentes, elas podem ser venenosas ou não, peçonhentas ou não, e a gente vai discutir um pouquinho aqui, eu queria que vocês participassem comigo. E serpentes, acabamos de ver ali, está ali no grupo de esquamata. Qual é a grande característica marcante nesse grupo aqui já de começo? São as escamas. Vocês já acharam alguma pele de cobra? Pena que a gente não está no presencial, mas lá no laboratório. Já? Então isso, ela
ela precisa fazer essa troca dessa pele, né, para poder crescer. E daí a gente tem aqui no nosso slide a cobra característica da nossa região, característica do nosso estado, do Brasil, que é a cascavel, e que apresenta isso aqui, ó. Já viram isso aqui? Sim. O que é? São os guizos dela. Isso, é o guiso. E ela utiliza para demarcar território, onde ela está. Esse guiso é feito do quê? Vamos dizer assim, para ficar fácil para a gente poder entender. É um resto daquela pele que ela troca. Então, cada guiso desse aqui, ó, indica uma troca. Então, é normal que quanto maior o guiso for, a gente suponha que a cobra era maior. Agora, tem algumas coisas assim, encontrei um guiso com seis estágiozinhos ali, 6 pecinhas. Significa que essa cobra tinha 6 anos? Não, porque a cobra pode fazer mais de uma troca por ano, certo? Então, não dá para a gente determinar bem certinho a idade dela pelo guiso, tá ok? Então, eu estou falando isso por quê? Porque às vezes cai isso em prova, vestibular, e muita gente fala por aí, mas isso não é verdade, tá ok? Beleza, gente? Vamos lá. Quando a gente fala em serpentes, aí a gente tem que classificar. Como é que a gente vai classificar elas? Nós vamos classificar elas pela dentição, tá? Pela dentição dela aqui, ó. Então, nós vamos ter as áglifas, as opistóglifas, as proteróglifas e as solenóglifas. Não se preocupe com isso tanto, tá, gente? Porque, na verdade, aqui é uma questão mais para chamar a atenção de vocês e também para a gente entender por que que às vezes a cobra é peçonhenta ou é venenosa, mas não inocula, e vamos lá. Então, a dentição, ela depende, vocês estão vendo que tem inclusive a marca, isso aqui é legal saber, porque tomara que nunca aconteça, mas se você for picado por uma cobra, você tem condições de saber que tipo de cobra que ela é e saber qual foi a cobra que te picou para poder tomar o soro ou não, tá? Então, as áglifas, A significa 100. Então, as áglifas não têm a presa, o dente de inoculação do veneno, tá? Então, a gente diz assim, ó, 100 dentes de inoculação. Daí você está pensando assim, então ela pode ter veneno? Pode. Ela consegue inocular? Não. Então, se ela te morder, beleza, não tem problema nenhum. Vai doer, mas você não vai ter problema com o veneno, mas vai doer. Com certeza vai doer. Depois nós vamos ter ali, ó, daí você está vendo já do lado aqui, ó, as opistóglifas. Aí você está vendo assim, ó, um monte de furinho tudo igual e um furo maior lá no fundo, tá? O que está acontecendo? São os dentes que não são de inoculação, que são esses daqui que eu estou marcando, não são de inoculação de veneno, e o dente de inoculação fica lá no fundo, que é o caso das serpentes, que são aquelas cobrinhas verdes da água que a gente chama caninana, e o pessoal fala, não, isso aí não tem nada. Não. O que acontece? Para ela conseguir inocular o veneno, ela tem que fazer uma estrutura sua e ir até o fundo lá. Então, aonde que ela morde muitas vezes? No dedo, entre o dedo indicador e o polegar, e ali ela consegue trabalhar a sua dentição até chegar nesse dente lá do fundo. Tá ok? Beleza? Então, ela tem veneno? Tem veneno. Mas a sua estrutura de inoculação desse veneno está lá no fundo. Então, é difícil ela conseguir inocular. Mas, para as presas delas, ela consegue. Um ratinho, alguma coisa assim, tá? Depois nós temos aqui, ó, a proteróglifa. As proteróglifas têm uma presa um pouquinho menor, e essa presa, ó, você está vendo que o desenho está ali, ó, o furinho maior lá, e depois um monte de dentinho menor, que não é de inocular. Esse tipo de serpente proteróglifa, o que acontece? O dente, a presa,
nesse formato, e daí o que que acontece? Aqui atrás dele, existe um sulco, tipo uma valazinha nesse dente. E é por essa valazinha que escorre o veneno. Então ele não injeta o veneno em você. Ela morde, o veneno vai escorrer atrás do dente até entrar na sua pele. Então é menos eficiente do que inocular, que é o último caso. Tá? Então as proteróglifas não são as serpentes mais perigosas. Tem veneno? Tem. Tem um pouquinho de dificuldade para inocular, mas inocula veneno. São chamadas de proteróglifas. E o último caso, talvez vai ficar mais fácil para você entender, são as serpentes verdadeiras, são as venenosas, são as mais perigosas, são as solenóglifas, tem dentição solenóglifa. E daí você deve lembrar das nossas últimas aulas, que ela vai ter fosseta loreal. Lembra que eu falei que essas serpentes venenosas têm fosseta loreal, que vai ajudar a identificar a presença de presas ou inimigos. Esta é a grande característica de identificação das serpentes verdadeiras, ou seja, venenosas ou não. Aí esse dente, ó, você está vendo que ele é um pouquinho mais aberto e depois tem os dentinhos. Mas qual é a diferença da proteróglifa para a solenóglifa? Esse dente aqui, ele é igual a uma agulha de injeção. Ou seja, ele tem um furo, um canal dentro dele. O outro tinha uma valazinha atrás. Esse é igual a agulha. Então a cobra vai morder e ali ela vai espirrar o veneno por dentro do dente para dentro da sua pele. Então é o jeito mais eficiente. Então essas são as cobras mais perigosas, porque tem uma eficiência muito grande na inoculação de veneno e tem os venenos muito potentes. Então, beleza? Entendendo? Então nós temos lá sem dente de inocular, tem o dente com veneno, mas é lá no fundo, tem o outro dente que só escorre o veneno atrás, e tem o dente perfurado, que é igual a uma agulha, que são as solenóglifas, que são as serpentes verdadeiras. A presa a gente chama de caniculada, ok? Aí nós temos ali uma coisa para a gente discutir, vamos ver que horas que são agora, 11h20. Muito bem. Já deu a nossa aula, mas vamos pegar isso aqui só para a gente pensar um pouco. Aqui foi uma coisa que eu já pedi em exercício para vocês e nós estamos agora trabalhando. Lembra lá? Quando a gente fala de cobra peçonhenta, ou seja, que tem veneno, que tem peçonha, a gente fala que tem cabeça triangular, igual você está vendo ali, ó, cabeça triangular. Enquanto que as cobras que não têm veneno, não são peçonhentas, têm uma cabeça arredondada. O olho, agora eu fico imaginando você olhando no olho da cobra. Poxa, deixa eu ver aqui se ela tem ou não peçonha, né? Aquelas que têm peçonha, têm o olho com este formato aqui, ó. Bicôncavo, biconvexo, biconvexo. Né? Me ajude. E quem não é redondinha a pupila. Não, eu vou lá, pega a cobra e fica encarando ela para ver como é que é o olho, né? As escamas são ásperas e com arestas, igual está no desenho aqui, ó, para aquelas que têm peçonha, e as outras são achatadas. Vou passar a mão na cobra para saber, né? E pelo tipo de picada, dá o braço para a cobra e espera ela picar para ver se tem ou não. Se tem a marca da presa ou não tem a marca da presa ali importante para você. Então, são coisas assim que eu vou dizer para vocês, movimentos rápidos ou não, hábito noturno ou não, são coisas que a gente sabe e pode ser usado parcialmente. Essa é a minha pergunta. Dá para a gente usar isso? Não. Já faz bastante tempo que, para nós biólogos, para os pesquisadores dessa área, isso não se aplica a todas as serpentes. De modo geral, se aplica a algumas. Então, eu não posso levar isso em consideração para todas as situações. Tá ok? Já caiu isso. Um belo exemplo disso é essa nossa serpente aqui, ó. Né? Que é a coral que tem no Brasil e que existe a coral verdadeira e a falsa. E é muito difícil identificar. Inclusive, para finalizar a nossa aula, falando dessas 4 principais aqui,
o brasileiro especialista em cobra coral morreu devido a uma picada da cobra coral, que vocês estão vendo que ela é a mais peçonhenta que nós temos no Brasil. No entanto, ela é bem tranquila, bem sossegada. E o cara estava fazendo uma apresentação, uma palestra, e pegou uma na mão e trouxe perto do corpo, e não sabemos direito se ele acabou apertando ou se ela já estava estressada, e ele tomou uma picada. E para ele era uma falsa. E ele não tomou o soro. Como ele não tomou o soro, quando ele percebeu que era uma verdadeira, com a reação da peçonha, já não deu mais tempo para salvar e ele morreu, o maior especialista brasileiro em cobras corais. Então, os acidentes, achando que é falsa e é verdadeira, são bem complicados de serem evitados. Ou seja, deixa para lá, deixa essa cobra quieta, não mexe com ela, porque você não sabe diferenciar se é verdadeira ou falsa. E você olha aqui, ó, a cabeça é redonda, que é característica de não peçonhenta. A cauda dela afila bem devagar, ou seja, ela não afina de uma vez, igual você está vendo aqui, ó, na surucucu pico de jaca, ó, que afila de uma vez. Afilar rapidamente é característica de peçonhenta. Afilar devagar é característica de não peçonhenta. Tá? Então nós vamos ter, em primeiro lugar, a coral. Em segundo lugar, a cascavel, que é muito característica da nossa região. Aí você olha aqui, a cabeça triangular, muito fácil de observar. E a cauda afila rapidamente. Assim como a jararaca, que nós temos vários tipos e é o que mais a gente encontra na região de quedas, são as jararacas, palheira, dormideira. E aqui essa jararaca também vai ter a cabeça, vai ter a cabeça triangular, assim como a surucucu, que também é muito perigosa, tá? A urutu também pode ser chamada desse jeito. A urutu é essa daqui, ó. Deixa eu voltar. Essa aqui é a urutu, ó. A urutu também é venenosa e ela tem umas estruturas que parecem uns telefones antigos aqui, ó. Essa é a característica da urutu, né? Urutu cruzeiro, por exemplo. Ok? Agora, deixando aqui um caso para vocês pesquisarem. E esse caso da evolução? Quem que é essa aqui, ó? Essa é a jararaca ilhoa. Jararaca ilhoa, tá? Essa jararaca ilhoa, ela fica, e tem até um programa sobre isso. Essa jararaca ilhoa, ela fica nessa ilha, que é no litoral brasileiro, chamada Ilha das Cobras, tá? E tem um caso de evolução, e essa aqui é uma das cobras mais peçonhentas do mundo, extremamente perigosa, e ela está exclusivamente nesta ilha, tá? Até mesmo para você poder subir, ou desembarcar nessa ilha, tem que ter uma permissão do governo brasileiro. Essa ilha é um ambiente de reserva e principalmente por causa do perigo que essas cobras representam. Tem muito. Não vou contar mais, vou deixar vocês investigarem. Elas surgiram neste local e estão exclusivamente neste local. Por isso é um caso de evolução. Pesquisem, leiam sobre isso e a gente volta na nossa próxima aula a falar desse caso da jararaca ilhoa na Ilha das Cobras. Ok, galera? Sim ou não? Falem comigo. Sim. Isso. Então tá. Hoje mesmo eu posto para vocês as atividades, posto a aula para vocês. Se vocês quiserem, o Otávio já tinha me pedido isso. Vou fazer, tá, Otávio? Postar os nossos slides lá para ajudar vocês também a estudarem. Tá? E se vocês precisarem de alguma coisa, me chamem. Estou à disposição sempre, tá bom? Fiquem bem, cuidem.